O STJ abriu procedimento contra o ministro Buzzi. Há uma acusação de que ele teria importunado sexualmente uma moça de 18 anos. Eu não sou advogado do ministro Buzzi, eu não sou advogado da moça e eu não vou analisar os fatos, porque eu não tive acesso aos autos e se tivesse também estaria impedido de fazê-lo. Mas eu gostaria de pegar o mote dessa situação para a gente discutir um tema muito pouco debatido, que é a interferência do direito penal no mundo dos afetos que nós estamos presenciando na sociedade contemporânea. A primeira questão que eu gostaria de levantar é que não se trata de assédio sexual. A acusação é de importunação sexual. A imprensa vem divulgando de uma maneira moralmente negativa, porque esse é o objetivo inicial dessa campanha. Quando acontece essas acusações, há um ataque moral que a gente vai discutir. Mas não se trata, tipicamente falando, dentro do direito penal, não se trata de assédio sexual, que é uma figura prevista no artigo 216A do Código Penal, que exige hierarquia ou ascendência típica de relações de trabalho. Eu costumo dizer que é o teste do sofá, que a gente costuma brincar e falar dentro dessa perspectiva de ocorrer um abuso de uma pessoa dentro do trabalho hierarquicamente superior, que vai exigir ali favores de cunho sexual e faz assim o que vulgarmente se diz, para vocês entenderem, para facilitar o que é essa figura, o assédio sexual do artigo 216A. Mas ali a acusação não se trata disso. Se trata do crime de importunação sexual. Abstratamente falando, como eu disse, eu não vi os autos, eu estou só pegando o fato como um fator abstrato. Esse artigo 215A, ele é mais grave, a pena é de 1 a 5 anos, punido com reclusão. E ele significa que a pessoa vai ter um comportamento físico de importunar a outra pessoa por um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, vamos colocar assim, um ato libidinoso de passar a mão, de pegar a pessoa à força, se o fato não configurar um crime mais grave, que seria o caso do estupro, que aí a pena é bem mais elevada. Mas ali, pelo contexto que a gente tem acompanhado pela mídia, trata-se de importunação sexual. Mas o fato principal é esse, o julgamento moral, onde a mídia, a par de não se preocupar muito com a presunção de inocência, já faz uma acusação e uma condenação moral, taxando o ministro de assediador sexual. Os senhores observem o custo reputacional dessa divulgação dessa notícia, dessa acusação. E no processo penal isso é muito grave, mas nas relações afetivas modernas isso é muito comum. O escândalo que isso gera nas redes sociais, na mídia, para um homem que tem um capital simbólico, que tem um nome, que tem uma profissão, é permanente. Você, mesmo depois da absolvição, seria aí um prêmio de consolação, mas essa absolvição ela não apaga essa perspectiva de pré-julgamento que se faz do ministro, que está acontecendo agora. Então, a absolvição ela não cobre isso, mesmo porque a divulgação ela não é feita no mesmo nível midiático. Nós temos vários casos aí de jogadores de futebol, por exemplo, que me veio à cabeça, que foram absolvidos, mas não teve aquela repercussão midiática.
de quando houve a acusação. De forma que a absolvição ela não apaga isso, né? É claro também que aqui desde o início da conversa tem que deixar claro que esses abusos eles acontecem contra o homem e contra a mulher também. Eu estou falando aqui mais voltado ao homem porque se trata do ministro, é o exemplo, é o caso que nós pegamos. Mas em ambos os gêneros aí a gente vai ter esse tipo de comportamento de mácula. É claro que contra o homem pesa mais pelo contexto social que nós vivemos, mas também as mulheres podem ser vítimas de falsas acusações midiáticas, não é? Mas no caso que nós estamos discutindo é o ministro Buzzi. E já houve esse dano reputacional com relação ao seu nome. E hoje o homem e a mulher também, mas é necessário que as pessoas sejam capazes de fazer uma leitura emocional da outra pessoa, né? Não basta hoje mais o simples consentimento, não é? Eu quero dar um beijo, eu quero namorar, eu quero manter relação sexual, eu quero ir para sua casa. Isso não basta mais. Juridicamente é insuficiente o consentimento da pessoa. O homem e a mulher, mas no caso o homem especificamente no caso, ele precisa ter hoje uma habilidade. Essa habilidade é fazer uma leitura psicológica, psiquiátrica, não é, daquele pretendente. Então, se a pessoa ela tem instabilidade emocional, ela tem agressividade, ela tem comportamento abrupto com relação à emoção, um sobe e desce de emoção, tá rindo, tá chorando, tá brava, tá feliz. Isso é um alerta vermelho que o relacionamento poderá descambar para o processo penal. Não é típico dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento fazerem falsas acusações. É claro que não é um pressuposto, e é claro que existem acusações verdadeiras de cunho sexual. Mas dentro do mundo contemporâneo, se faz necessário hoje, para o homem especificamente, em decorrência do caso, analisar o comportamento emocional da mulher. Então, é uma proteção não só psíquica, mas também uma proteção jurídica, né, de você estar antecipando a um eventual problema e você está se afastando desse problema juridicamente. Então, é necessário hoje, para evitar esse tipo de processo, que as pessoas façam uma leitura psiquiátrica do outro. Aqui na internet, nas redes sociais, nós temos vários vídeos que ensinam, que expõem esse tipo de desequilíbrio emocional. E eu reputo que esse desequilíbrio emocional é o principal fator das falsas acusações, né? Numa visão empírica de experiência prática que eu tenho, não uma pesquisa baseada em dados efetivos, né? Mas isso se faz necessário hoje ao homem, né? A gente precisa olhar diferente para o parceiro, para a parceira, para tentar descortinar o universo emocional do outro, para ver se não há um risco dessa proximidade. O que acontece nos relacionamentos é um choque entre mundos emocionais, entre mundos subjetivos, entre perspectivas psicológicas distintas. São dois universos emocionais que vão se encontrar. E como eu estou dizendo, o homem
especificamente por causa desse caso, mas a mulher também, isso é importante, ele precisa fazer essa leitura psiquiátrica do outro, porque o desequilíbrio emocional vai gerar uma narrativa subjetiva. Veja bem, existem pessoas que são, vamos dizer assim, mais sensíveis, não é, à frustração. Eles têm uma baixa tolerância à frustração. E essas pessoas interpretam episódios ambíguos como invasivos, como agressivos, como situações de violência, mas que objetivamente eles não são. O problema é que quando esses fatos chegam no processo, eles não chegam de uma maneira objetiva. Eles chegam com essa narrativa, com essa pessoa narrando que tem baixa tolerância à frustração, que tem uma fragilidade de mentalização, como a gente diz na psiquiatria, e essa pessoa, ela interpreta de uma maneira invasiva comportamentos normais, comportamentos tidos como normais. É o jeito que ela percebeu, é como ela enxergou, ou, de uma maneira mais realista, como ela se sentiu. Nós estamos no mundo da tutela do sentimento aqui. A pessoa se sente invadida, não é? E essa narrativa vai para o processo. Não de uma maneira objetiva, mas já dentro dessa perspectiva subjetiva. Como a gente tem pessoas que são mais sensíveis e de uma maneira a interpretar subjetivamente comportamentos ambíguos como violentos, invasivos, como assédio, como importunação, né? A gente vai ter um problema, porque esse tipo de pessoa que tem um transtorno, que o DSM-5 estabelece ali vários critérios, vários transtornos, essa pessoa, ela pode acreditar piamente que aquilo é verdade. Ela pode criar falsas memórias, falsas narrativas, mas para ela aquilo ali é verdade. Ela cria um universo que, se você passar numa máquina da verdade, vai dar que aquilo é verdade. Ela faz gaslighting contra ela mesma. Ela cria um roteiro contra ela mesma. Não é crime isso. Não significa que a pessoa seja ruim. Não é isso. Nem significa que a pessoa entre no relacionamento com essa perspectiva de fazer uma falsa condenação. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim. O fato é que essas pessoas, por terem essa fragilidade de mentalização, elas vão interpretar comportamentos normais como comportamentos invasivos, agressivos, traumáticos, na perspectiva dela. E essa narrativa é que vai entrar no processo. E o Poder Judiciário não está preparado para isso. O Poder Judiciário, ele não tem conhecimento do DSM-5, dessas variantes de transtorno de personalidade, desses comportamentos. Mas os homens, especificamente por causa do caso, mas as mulheres também, isso é muito importante, precisam ter conhecimento, fazer uma análise do lado emocional do outro. A pessoa é boa, mas ela tem um problema emocional. Esse problema emocional vai fazer ela criar uma narrativa subjetiva.
A narrativa subjetiva vai colocar comportamentos objetivamente normais como invasivos, agressivos, traumáticos, abusivos, na perspectiva dela. Mas é essa perspectiva que vai para o processo. E o Poder Judiciário não sabe distinguir isso. Então, dentro dessa mescla que eu estou tentando simplificar ao máximo para os senhores, o homem precisa se antecipar e saber ali se a mulher tem esse tipo de comportamento ou não, né? A mulher também precisa se antecipar e ver se o homem tem esse tipo de comportamento emocionalmente desequilibrado ou não, né? De uma maneira simples, a gente precisa chamar a atenção para as mulheres e para os homens da necessidade de você fazer uma análise emocional do outro. Ao homem, porque isso vai redundar em processo criminal de uma maneira muito fácil, muito simples e de uma maneira avassaladora para as redes sociais, a mídia e isso tudo. Então, essa é a primeira conclusão que a gente chega, não é? Simplificando ao máximo esse contexto. Então você tem aí essas falsas acusações que convivem com as acusações verdadeiras. O problema é que o Poder Judiciário não sabe distinguir uma da outra. É tudo colocado junto, na mesma perspectiva. E aí a gente precisa analisar esse problema com essa capacidade de observar a falsa acusação não como um mecanismo criminoso, premeditado. É claro que isso também existe. Mas nesse tipo de pessoa, que a gente quer dizer que são portadoras desse sofrimento mental, porque o transtorno é transtorno para ela e transtorno para os outros, por isso chama transtorno, não é? Mas essa pessoa, ela, nessa perspectiva subjetiva, ela não está fazendo nada errado, ela está fazendo certo porque ela criou esse universo dela. E essas pessoas têm a característica do relacionamento de se aproximar rápido, ter uma intensidade rápida dentro do relacionamento, idealização do outro, né? Achar que o outro é perfeito, é como se diz na letra do Fábio Júnior, metade das laranjas, né? Que a gente chama dentro da psiquiatria, dos estudiosos, né, da psicologia e psiquiatria, de love bombing. Esse momento onde há esse espelhamento, quase que intuitivamente. O assunto é complexo, mas a pessoa, ela idealiza o outro e ela se idealiza para o outro, então há essa junção muito rápida da paixão, mas logo depois, na sequência, a ruptura. E quando nasce a ruptura desses relacionamentos, você tem o fenômeno da reinterpretação dos fatos passados por causa do sofrimento emocional, por causa do sofrimento psíquico. Essa pessoa, ela revisita os fatos passados, reorganiza as memórias e os comportamentos ambíguos, eles são tidos, levados, interpretados, gravados, memorizados a partir de então como agressivos, como violentos, como indicadores de um abuso emocional. Então, essa pessoa, isso é importante que fique claro, ela não age de uma maneira premeditada, querendo acusar o outro desde o início do relacionamento. Não. Não é assim que funciona a mente dessas pessoas, né? Dessas pessoas que têm transtorno.
O que a gente vai ter é uma reinterpretação desses fatos. Então, o que sobra para os homens, especificamente no mundo de acusações de violência psicológica, violência emocional, é ele se antecipar para se proteger dessas acusações que a pessoa vai jurar de pé junto que aconteceu, que foram verídicas, mas porque ela reinterpretou em decorrência da sua inabilidade de se comprometer com o seu mundo emocional, a sua fragilidade de encarar o seu mundo emocional. Então você tem um quadro no qual a gente vai ter o direito, que não enxerga essa particularidade, que eu sei é complexa, é difícil, é aprofundada, e praticamente eu estou sozinho nisso, nessa discussão pioneira, não é? De se aproximar o direito da psiquiatria. Mas você tem um direito que não enxerga absolutamente isso. Você tem uma narrativa subjetiva, que a pessoa reinterpretou, reorganizou a sua memória e ela jura de pé junto que aquilo é verdadeiro. E você tem a mídia. Você junta esses três fatores, você tem um caos, você tem um colapso, né? Só quem passa por esse tipo de situação é que sabe do que eu estou falando. Hoje, o ministro sabe o que está acontecendo. A esposa do ministro, os filhos do ministro, quem conhece o ministro sabe do que ele está passando. Não estou fazendo pré-julgamento, nem que seja inocente, nem que seja culpado. Eu estou falando do contexto emocional que envolve uma acusação processual penal. E aí você tem esse quadro de pré-julgamento dentro da mídia para agravar ainda mais esse quadro, toda essa situação, o que gera colapso, né? Nós estamos enfrentando o colapso. É o que a advocacia criminal enfrenta. Precisa ter conhecimento disso para você saber interpretar os fatos corretamente. Nós estamos vivendo hoje, por outro lado, uma outra particularidade, um fenômeno silencioso que a gente tem escutado falar, da retração dos homens, porque os homens perceberam que o relacionamento virou um risco, né? Não enxerga de uma maneira muito clara o que está acontecendo. Eu estou tentando simplificar aqui, mas passa-se a compreender o relacionamento como uma ameaça, uma aproximação num bar, numa boate, como um risco de ser considerado assédio, como gosta de dizer a imprensa, não é? E a gente tem um contexto do desejo ser um passivo jurídico hoje, né? Quando o homem tem essa percepção, cria essa antecipação da ansiedade, do medo de processo, de repercussão negativa, de perda da profissão, do nome, da carreira, né? Veja o exemplo aí do ministro. Bastou a acusação, hoje mesmo já fez o pedido de afastamento médico. A pressão é muito grande, é claro que é muito difícil, mas ele já percebe o peso dessa acusação tão somente. Os outros homens também percebem, tanto que eu estou aqui falando e você está aí assistindo. E isso gera aquilo que a gente chama de retração libidinal. É o medo, né? A pessoa fica com medo. Isso não é ideologia, isso não é ódio, isso é biologia. O medo de acontecer isso com você é algo real, né?
É o que se trabalha aí na prevenção geral negativa da pena, dentro das teorias da pena. Em psiquiatria, essa retração libidinal, que é biológico. Ativa-se o sistema de sobrevivência. Conclusão: nós estamos transformando conflitos emocionais em processo judicial penal. E onde o direito penal entra, não costuma ter boas consequências. Porque é claro que o direito penal não vai trazer a maturidade emocional para as pessoas, não é, envolvidas. O direito penal não. O que eu estou tentando contornar aqui é esse quadro de aviso do que acontece quando você se envolve com uma pessoa que tem particularidades emocionais fora do padrão, não é? Que ela não é má, mas as consequências serão terríveis. Os homens, numa perspectiva intuitiva, por causa dessa retração libidinal defensiva, escolhem, muitos deles, quando têm essa percepção, por causa da intuição, do medo, se afastar. Cria uma ansiedade para cima do normal que a pessoa consegue equilibrar, e essa pessoa aposta no trabalho, aposta no isolamento, aposta em deixar o relacionamento, porque assim conquista a paz, né? O equilíbrio, onde o relacionamento gera uma ansiedade terrível com esse medo, e ele isolado, apostando no trabalho, ele encontra a paz, o equilíbrio. Então, é uma resposta a essa retração libidinal, e essa resposta ela é biológica. Ela não se trata de ódio, nem se trata de ideologia. O meu papel aqui como advogado é de prevenção, né? Eu, como advogado criminalista, vivo dentro desse universo, e a gente aposta na prevenção como solução da diminuição desses casos, dessa situação. Seria uma consultoria de vida, vamos colocar assim, né? A prevenção vai sair muito mais barato, muito mais simples do que você enfrentar o processo. Observem que o ministro, ele já foi condenado pela mídia. O ministro já foi julgado pela sociedade. O advogado, quando entra nesses processos, a primeira preocupação do advogado criminalista é o medo de não ser ouvido, do seu cliente não ser ouvido. Eu não estou falando nem de presunção de inocência, não. Eu estou falando da chance dele falar, da chance dele expor. Porque a pressão, ela já existe de uma maneira tão acachapante que o advogado, ele não luta só contra o processo, né? Ele luta também com essa narrativa que já foi introjetada nos julgadores, em decorrência aí de todo esse sistema que assim acontece. Então é um campo minado para o advogado criminalista, é um campo emocional e é um campo reputacional que precisa ser trabalhado com muita delicadeza e inteligência. Para concluir o bate-papo de hoje, a gente tem que repetir que isso aqui não é uma guerra dos sexos, né? O que a gente está percebendo é que hoje muitos homens estão se afastando dos relacionamentos, estão se afastando das mulheres com medo do processo penal. E aí, quando o direito ele passa a interferir nos relacionamentos,
mas no sentido de afastar os outros, uns dos outros, algo está errado, né? A gente tem um problema na estrutura do sistema. Esse caso, ele deixa a gente bastante ciente das consequências da repercussão midiática nos grupos sociais, nas conversas que nós temos com os colegas. E a conclusão é que nós estamos tentando, muitas vezes, resolver, através do direito penal, problemas emocionais, que não se resolve. O direito penal, aliás, resolve quase nada, né? Para não falar nada. Mas problema emocional, muito menos. Vai piorar, multiplicar, como de fato está acontecendo. Eu não sei se você concorda comigo ou não concorda. Deixe seus comentários aqui embaixo que eu quero saber. Mas o direito penal não está protegendo os vínculos humanos, né, entre homem e mulher. Não, isso não está acontecendo. Os números não indicam isso. Não é isso que a gente tem visto. Não é isso que a gente tem sentido. Não é isso que trata desse vídeo. É exatamente o contrário. O direito penal ele não tem produzido justiça e ainda tem adoecido a sociedade. É isso. Você concorda, discorda? Acha que eu estou exagerando? Qual a sua opinião nessa mescla do direito penal com a psiquiatria? Deixe seus comentários aqui, se inscreva e até a próxima.